Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia. Quero te dar as boas-vindas aqui neste canal que tem como intuito justamente, pessoal, levar até as pessoas, até você, aquilo que é o conteúdo da Sagrada Escritura, fazendo comentários dos textos e também mostrando algumas ferramentas que vão te ajudar a entender o texto bíblico. O texto de hoje é tirado de Marcos, capítulo 7, versículos 24 até o 30. Trata-se de um dos textos mais polêmicos das Sagradas Escrituras, justamente porque Jesus ele se encontra com aquela mulher Ciro-fenícia. Esta mulher pagã pede-lhe que pudesse, de alguma forma, ver a sua filha liberta da ação demoníaca. E Jesus, então, dá uma resposta para ela bastante dura, não é? Que é justamente aquela: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O que isso realmente significa? O que Jesus realmente quer dizer com tudo isso? Será que ele foi indelicado? Será que ele foi duro demais? Vamos entender tudo isso e muito mais dentro do nosso vídeo de hoje, beleza? Mas antes eu quero te pedir que você possa curtir, que você possa comentar, que você possa compartilhar esse vídeo e também, isso é muito importante, dá uma checada lá na sua inscrição, porque o YouTube geralmente também vai tirando pessoas dos canais, tá acontecendo esse fenômeno meio estranho. Então dá uma checada lá, clica também no sininho para receber as notificações de vídeos novos. Tudo bem? Então vamos à leitura do texto e depois ao nosso comentário. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio, prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então disse-lhe: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou-se a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Bom, pessoal, a primeira coisa importante para a compreensão desse texto é justamente ter clareza de qual é o contexto no qual essa narrativa está sendo colocada dentro da obra de Marcos, tá? Primeiro ponto fundamental é esse. Então vamos comentar esse detalhe. Vamos lá. A partir do capítulo 7, versículo 24 até o 37, Jesus vai realizar 2 milagres. O primeiro é este aqui que nós acabamos de ouvir. O segundo começa lá no versículo 31 e vai até o versículo 37, que é aquela cura que Jesus realiza daquele homem que era surdo e mudo. O que essas duas narrativas elas têm de comum? Elas têm de comum justamente o fato de que ambas são colocadas em um cenário diferente daquele que até então Jesus estava mais acostumado, que é justamente o cenário de territórios pagãos. Aqui, Jesus está lá nas terras de Tiro e Sidônia. Já no outro texto subsequente, o texto que vem depois, diz aqui que Jesus ele estava no território da Decápole, que era um território
pagão. Não haviam ali tantos israelitas, tantos judeus. Esse dado é muito importante. E isto é enfatizado pelo texto de Marcos aqui, justamente porque ele quer trazer uma lição fantástica. Vamos entender essa lição? Vamos para o texto agora. No versículo 24, a primeira coisa que a gente precisa destacar é o verbo que inicia o versículo, levantando-se. Esse verbo, ele marca uma expressão muito solene dentro do texto de Marcos. Aqui, em grego, anastas. E aqui é um detalhe interessante porque essa expressão é uma expressão utilizada justamente quando Jesus embarca numa nova e significativa ação, uma nova e significativa atividade. Isso significa que o texto que vem a seguir é muito importante para a narrativa. Nós temos, então, esta mesma, uma construção muito próxima disso, no capítulo 1, versículo 35, depois no capítulo 2, versículo 1 também. Desculpa, capítulo 10, versículo 1 também, tá bom? Então esse dado é muito interessante. Jesus aqui começa então a sua jornada para uma região mais afastada daquela região onde ele estava, que era a Galileia. E neste primeiro momento, Jesus vai para o noroeste daquela região, para onde era chamado de Tiro e Sidônia. Aqui é um detalhe muito interessante, pessoal. Jesus adentra esse território e aqui é preciso que a gente compreenda o seguinte. Tiro era uma cidade da antiga Fenícia, tá? E essa cidade era uma cidade com uma população muito variada e uma população muito grande. Tratava-se, portanto, de uma terra importante naquela região. Aliás, diga-se de passagem, o próprio Herodes o Grande, ele visitava aquela região periodicamente, para vocês terem uma ideia, e lá ele construiu muitos pórticos, ele construiu templos, ele construiu mercados, tudo isso ele ali fez, justamente porque era uma cidade, uma região muito importante. E isso quem nos afirma é Flávio Joséfo, um grande historiador, no seu livro Guerras Judaicas. E agora, o que é muito importante dizer aqui é que Flávio Joséfo afirma que os habitantes de Tiro e da Sidônia eram inimigos dos judeus. Eles eram contrários aos judeus. E é muito interessante isso, por quê? Porque o pessoal que ali vivia, lá por volta mais ou menos do ano 66 até 70 depois de Cristo, eles aprisionaram e mataram vários judeus, para vocês terem uma ideia. Isso por ocasião da guerra entre judeus e romanos. Então é muito interessante saber dessa questão, porque Jesus estava indo para um território que possivelmente era hostil a ele. Um território que não o aceitaria. Aqui eu gostaria já de destacar uma lição. Jesus vai ao encontro até mesmo daqueles que o rejeitam, daqueles que não lhe dão ouvidos a princípio. Esse dado é muito importante. Ele vai para territórios hostis também. Veja como Jesus nos ensina algo grandioso aqui. Muitas vezes os cristãos ficam fechados dentro da sua realidade e não vão a outras situações,
a outros povos, a outras culturas ou até outros grupos dentro da mesma sociedade que pensam de forma diferente. Esse dado é muito interessante. Bom, de qualquer forma, Jesus chega nessa região e ele entra numa casa. E a casa, dentro da narrativa de Marcos, é um local fundamental, porque em diversos momentos Jesus entra em casas para curar, para ensinar, para pregar e até mesmo para entrar em controvérsia com aqueles que são pessoas contrárias ao seu ministério, contrárias à verdade que ele prega. Isso a gente vê lá no capítulo 1, versículo 29, capítulo 2, versículo 1 e versículo 15, capítulo 3, versículo 20, versículos 32 a 33, capítulo 5, versículo 38, capítulo 7, versículo 17 e capítulo 9, versículo 33. Esse dado é muito interessante. E, aliás, é muito bacana perceber que dentro desse ambiente da casa, Jesus, ele sempre ensina coisas importantíssimas. E olha que dado interessante, então, na continuidade da narrativa. Ele entra na casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Aqui trata-se de uma referência àquilo que é o segredo messiânico dentro do Evangelho de Marcos. Jesus, ele busca sempre a privacidade, porque ele faz assim justamente porque ele não queria que as pessoas confundissem aquilo que era a sua missão verdadeira e aquilo que ele era, ou seja, o Messias, o Cristo. Ele não queria que as pessoas fossem atrás dele apenas pelos milagres, pelos prodígios, pelos sinais e acabassem confundindo com um Messias poderoso, forte, que resolve problemas apenas instantâneos da vida. Esse dado é muito importante. Então ele vai para este local porque ele não queria que ninguém soubesse que ele ali estava. E o texto continua. Mas não conseguiu ficar escondido. Dentro do texto, lá no capítulo 3, versículo 8 de Marcos, Marcos afirma que a fama de Jesus tinha se espalhado até mesmo na região de Tiro e de Sidônia. E lá ele diz que muitas pessoas dessa região vinham até Jesus. Esse dado é bastante interessante, tá? E aqui parece um eco, não é, o que está sendo afirmado. Há um outro detalhe interessante, Marcos sempre mostra esse magnetismo de Jesus, essa atração que ele exerce sobre as pessoas. E aqui, mais uma vez, isso aparece. Bom, tendo situado o ambiente onde Jesus estava, agora o autor mostra qual é o problema. Isso está no versículo 25. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro. Vamos explicar agora isso aqui. Espírito impuro em grego, pneuma akatarton, parece nos dar a ideia, não é, de impureza e esta palavra impureza no sentido sexual da coisa. Só que não é esse o sentido bíblico. Esse dado é muito importante, porque quando fala espírito impuro, se liga a impureza. Impureza dentro da nossa linguagem cotidiana, às vezes tem a ver com essa questão sexual. Aqui não, na mentalidade bíblica, o impuro é justamente aquele que contrasta com aquilo que é santo, com aquilo que é puro. E nesse sentido, Deus. Esse dado é muito interessante. Tá? Por quê? Porque se apresenta aqui, portanto, duas realidades contrastantes. E aqui é tudo aquilo, portanto, que é oposto a Deus. O que é impuro é aquilo que é oposto ao Senhor. E nesse caso, não é, Marcos chama aqui
o espírito de espírito impuro, ou seja, algo contrário a Deus. E algo que é contrário a Deus gera a morte, gera a escravidão, o aprisionamento. E aí o texto continua. Ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu a seus pés. Essa atitude de cair aos pés é muito importante. Mostra que ela de alguma maneira reconhece que ali estava alguém que tinha poderes, que tinha, não é, algo especial. Esse dado é muito interessante. Ela reconhece isso. E agora então o autor apresenta o apelo. A mulher era pagã, diz o texto, nascida na Fenícia da Síria. O que está posto aqui? Algumas Bíblias traduzem como pagã, mas em grego o termo era uma mulher grega, tá? Justamente porque a palavra grega geralmente era uma palavra genérica para se referir a não-judeus. E, portanto, nesse sentido, pessoas que tinham outras divindades, tinham outras tradições religiosas e eram consideradas pagãs. Por isso que algumas traduções traduzem como pagã, mas o que está no texto grego é o termo grega. E aí um outro detalhe interessante é que dentro do texto grego, Marcos, ele utiliza uma duplicação de expressões. Essa duplicação de expressões, ela está justamente posta aqui na língua grega ao dizer que era uma mulher grega, Ciro-fenícia de nascimento. De nascimento. Tá? É muito interessante, essa seria uma das possibilidades de tradução mais próximas ao texto grego. Então, ele enfatiza isso. E essa ênfase é justamente para explicitar, tá, algo importante que o autor quer comunicar. E nesse caso aqui, é que ela era de nascimento pagã. Ou seja, ela não era uma mulher que compunha o povo judeu. O texto quer deixar isso claro, utilizando este artifício. E aí continua, depois de ter descrito quem era a mulher. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Aqui duas coisas são importantes. Ela suplica a Jesus que reconhece nele algo. E aí, segunda coisa interessante é que há um texto, de Clemente de Roma, uma de suas homilias, ele chega a dizer qual é o nome desta mulher e qual é o nome de sua filha. O nome desta mulher era Justa e o nome de sua filha, Berenice. Há um texto no qual Clemente fala a respeito disso. É claro que a gente não tem uma evidência histórica, um fato comprovado, mas é interessante só para a gente saber. Para dizer que possivelmente, então, aquela mulher, ela depois do seu encontro com Cristo Jesus, ela passa a ser alguém que segue o Mestre. Então Jesus diz à mulher, e diz de uma forma que parece ser muito dura, versículo 27, deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Vamos entender essa expressão. Primeira coisa aqui é justamente o termo específico, filhos, que aparece no texto grego. É justamente o termo tekna, filhos. E esse termo tekna, ele não é muito frequentemente utilizado no Antigo Testamento grego para a designação do povo de Israel. Poucas vezes
esse termo vai ser utilizado para falar a respeito disso. Há um outro termo que vai ser utilizado mais, tá? Para dizer que Israel é o povo de Deus e são os filhos de Deus. A ideia está frequente, tá? Mas com outro termo, ruioi, é outra coisa, tá bom? Então é muito interessante saber disso aqui. Outro detalhe é o termo que Jesus usa. Deixa primeiro. O primeiro aqui é uma antecipação a um segundo. Claro, é óbvio, mas aí que vem o grande detalhe. O que é este primeiro que antecede o segundo? Dentro do texto, a gente vai perceber que há 2 milagres que são narrados dentro de Marcos que falam da multiplicação dos pães. O primeiro já foi narrado até aqui, capítulo 6, versículo 30 ao 44. Este milagre da multiplicação, ele é colocado primeiro no ambiente e no território dos judeus. Enquanto que o capítulo 8, versículo de 1 a 10, logo depois dessas 2 curas em território pagão que Jesus realiza, que eu fiz menção aqui no começo do vídeo, a segunda multiplicação dos pães é feita para os gentios, é feita para os pagãos. Então aqui começa um jogo de linguagem dentro daquilo que é a tradição de Marcos, pessoal. Marcos, nesse sentido, ele não está, portanto, mostrando Jesus como alguém que é duro na resposta. Ele está explicando um processo do progresso do anúncio do evangelho. Então, quando Jesus diz, deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, ele está se referindo aos judeus. E ele aqui, nesse sentido, não está excluindo os pagãos. Ele só está falando de um processo de progresso do anúncio do evangelho. É muito interessante isso, até porque, pessoal, quando nós lemos o texto, quando Jesus é interpelado pela mulher para que ele curasse a sua filha, libertasse a sua filha, ela pedia uma libertação do demônio. E Jesus vem com uma linguagem de saciar, uma linguagem de pão, de comida. Aí a gente lembra como o texto de Marcos está construído. Há uma primeira cena da multiplicação dos pães, Jesus alimenta os judeus. A segunda, Jesus alimenta os pagãos. Que coisa linda isso! E aqui é muito interessante perceber que essa era uma linguagem presente dentro da comunidade cristã primitiva. A gente observa essa linguagem lá em Romanos, por exemplo, no capítulo 1, versículo 16. Quando Paulo diz, primeiro aos judeus, não é? Depois aos gregos. Então é muito interessante isso. Trata-se, portanto, de um processo de progressão. E aí, é muito interessante que esse padrão verbal que está presente aqui, não é? No caso, fiquem saciados, né? E depois outras palavras que vão aparecer, ligadas à comida, ligadas a pão, ligadas a alimento, esse padrão verbal que se apresenta aqui é justamente o mesmo padrão verbal das narrativas da multiplicação dos pães, tanto a primeira quanto a segunda. Esse dado é muito interessante. Portanto, neste sentido, o texto que nós estamos lendo agora
é um texto que tem a ver com as duas multiplicações. Tá bom? É muito interessante isso. E aí Jesus diz, né? Porque não é certo tirar o pão dos filhos. Agora vamos entender isso dentro do grego. Algumas traduções colocam porque não está certo, outras dizem porque não é bom. Tá? Há uma diferença aí. Há uma diferença. Em grego, o termo que está colocado aqui é o termo kalos. E kalos diz respeito a uma questão muito mais moral do que uma questão de propriedade. Ou seja, tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos não é que o pão é propriedade dos filhos. Percebe? Não é bom por causa do processo da missão. Não é bom por causa do processo do progresso do evangelho, do anúncio do evangelho. Esse é o ponto que está aqui, pessoal. Percebe? E aí é muito interessante que a metáfora que Jesus utiliza aqui, a metáfora da comida, a metáfora do comer, a metáfora da refeição, liga esta perícope justamente a um contexto mais amplo. E esse contexto mais amplo são as duas multiplicações do pão. É muito importante isso, ok? E, portanto, nesse sentido, né, a forma como Jesus fala com a mulher e a maneira como a mulher fala com Jesus na sua resposta confirmam isso. Confirmam justamente que o que está em jogo aqui não é que somente os judeus têm a posse dos benefícios de Deus ou das bênçãos de Deus, mas todos também podem. Só que dentro de um processo, não é? E é muito interessante isso. Aí Jesus diz assim, então, tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Vamos lá. Chamar alguém de cachorro, dentro da tradição da escritura, era um insulto. A gente tem isso aparecendo em 1 Samuel capítulo 17, versículo 43, Isaías capítulo 56, versículos 10 e 11. E os cachorros eram tidos como impuros, animais impuros. E boa parte das vezes a conotação da palavra cachorro dentro desse contexto era uma conotação negativa. Então nós vamos encontrar isso lá em 1 Samuel 24, 14, 2 Reis 8, 13, Provérbios 26, 11. Tá bom? Esse dado é muito interessante. Até em Mateus capítulo 7, versículo 6, essa conotação vai aparecer. Aliás, diga-se de passagem, na obra lucana, Lázaro, lembra dele? O pobre Lázaro, ele tinha suas feridas lambidas por cachorros. Isso era o fim da picada, era a degradação total, lá em Lucas capítulo 16, os versículos 19 a 22. Mas também precisamos lembrar, não é, que o termo cachorro ele passa a ser utilizado dentro do horizonte cristão neotestamentário justamente para a designação dos oponentes, dos perseguidores, dos hereges dos cristãos. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22, isso aparece. Não é? É interessante perceber que lá em Apocalipse 22, 15 também isso aparece. E numa carta de Inácio, Santo Inácio, de Antioquia, aos Efésios, no capítulo 7, versículo 1, isso aparece. Agora, aqui o que está sendo usado é justamente o termo cachorro no diminutivo, que no grego é kinarion. E muitas vezes, para aquela cultura,
chamar de cachorro era uma coisa, cachorrinho é outra. Porque cachorrinho sugere justamente que era um animal domesticado ou ainda cachorros pertencentes a uma família, a uma casa. Então há uma diferença aqui. O termo utilizado está no diminutivo. Está no diminutivo. E isso é muito interessante porque o verbo que está colocado aqui é o verbo jogar aos cachorrinhos, jogar pão a eles, jogar alimento para eles. E nesse sentido, trata-se, portanto, de um cachorro que não é algo não mal visto. Percebe? Esse dado é muito interessante, pessoal. E, portanto, o que Jesus estava dizendo era justamente sobre o progresso do anúncio do Evangelho. E aí vem o versículo 28. Ela, porém, lhe respondeu. Aqui, em grego, o que nós temos é justamente assim. Ré, apecrité, kai, legei, autó. Aqui há uma duplicação. Ou melhor, né? Vou usar uma outra palavra mais fácil. Há dois verbos aqui. Em português só aparece um, só aparece o responder. O primeiro verbo é apecrité e depois legei. Legei é dizer, tá? Legei é falar. E aí há um detalhe interessante aqui. O outro verbo, apecrité, ele é um verbo que é utilizado quando você faz uma construção retórica, uma construção de estilo na sua fala muito elevada. Tanto é que essa construção só vai aparecer depois nos lábios de Pôncio Pilatos. Lá na frente no Evangelho, no capítulo 15, versículo 9. Então, o apecrité aqui demonstra justamente, não é, que esta mulher, ela tinha uma fala muito bem arrojada e um estilo retórico de se expressar muito profundo. Esse dado é muito interessante e apecrité nesse sentido significa algo como replicar, como devolver, como retorquir, né, em português, tá? Ou seja, é uma palavra que demonstra algo muito, assim, digamos, uma linguagem chique dessa mulher. Tá? Então ela retorquiu e disse-lhe. Olha só. Percebe? E aí vem a fala dela. Sim, Senhor. Aqui é interessante que o termo Senhor vai aparecer no vocativo. Kyrie. Kyrie. Tá? E esse é um detalhe muito interessante, porque parece ambíguo. Em grego, o vocativo é o chamamento. Tá? Então, em grego, quando você chama alguém, você coloca o nome dela no vocativo. Por exemplo, Lázaros, quando você vai chamar Lázare. Kyrios, Kyrie. É um clamor. E parece aqui ambíguo, portanto. Sim, Senhor. Não parece um vocativo aqui, tá bom? Agora, o que está em jogo é que parece justamente que a linguagem colocada aqui queira mostrar ao leitor que esta mulher reconhece que Jesus tinha de fato poder e, portanto, aqui o Kyrie destacaria este reconhecimento. E aí nós temos, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Olha a sacada dessa mulher. O pão chega nos cachorrinhos. O pão chega nos cachorrinhos. E, portanto, o que ela está dizendo, eu também tenho acesso a ele. Olhando para o Senhor, olhando
para a sua ação. Eu imagino isso, não é? Ela dizendo isso, ou isso estava subtendido, olhando para a sua ação de ter vindo a um local hostil, a ter vindo para um local pagão. Então significa que eu tenho acesso às graças, à bênção de Deus, à salvação. E aí, gente, no momento em que Jesus ouve isso, parece que ele está dando justamente a resposta no sentido assim, você entendeu. Então, por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa, o demônio já saiu de tua filha. Olha que coisa interessante aqui. Mais uma vez, um tipo de resposta muito comum dentro do Evangelho de Marcos, como vai que a tua fé te salvou e assim por diante, é usada aqui para esta mulher pagã. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Duas coisas estão em jogo aqui muito importantes e com isso a gente finaliza. Jesus foi até um local pagão e possivelmente hostil a ele, no seu geral. 2. A atitude dessa mulher de acreditar que a salvação em Cristo Jesus ela é estendida a toda a humanidade, isso é muito importante. E aí, esse evangelho quer nos ensinar que nós não podemos ser pessoas que se fecham ao diferente, que se fecham às pessoas que têm outros pensamentos distintos dos nossos. A salvação deve ser levada até todas as pessoas da humanidade. Pensa nisso e não seja um cristão que exclui os outros. Pensa nisso. Não seja um cristão que não vai ao encontro do outro. Pensa nisso. Deus abençoe e até amanhã com a graça de Deus. Valeu!